Olá, meu nome é Laurentino Lúcio Filho, eu sou advogado há 27 anos e também professor há 16 anos. Professor de programas de ciências humanas e desenvolvimento de pessoas. Nesse vídeo, nós apresentamos uma proposta de abertura de debate sobre as possíveis falhas no ensino religioso. Primeiro, falando como justificativa do ensino religioso, por que ele é necessário nas escolas? O homem precisa de formação psíquica, capaz de prepará-lo para enfrentar os seus objetivos, seus sonhos, diante dos entraves diários. E o ensino religioso, ele vai trazer subsídio para que ele possa superar obstáculos como a resistência natural do ambiente, o medo, as frustrações, as decepções e os sofrimentos. E se isso serve para nós, para a criança também, ela se faz necessária como uma estrutura para a formação da sua personalidade, né? Aquilo que vai determinar os seus sonhos, os seus valores. Ela formando as bases que agregam uma contribuição no meio para o bem comum. Como, por exemplo, a lealdade, a coragem, a honestidade, a solidariedade. E ele é fundamental, então, para que se possa estruturar a formação psíquica da criança com uma referência, né? E poderíamos dizer até uma referência paterna, porque ela se refere às experiências de nossos ancestrais. Então, essa referência ela servirá como experiência capaz de promover, né, o bem que já foi desenvolvido pelas estruturações anteriores, assim como evitar também os erros daquilo que nós já padecemos algumas vezes. Assim, o ensino religioso é fundamental para a estruturação da formação psíquica de toda criança, como referência paterna, pois nele está toda a experiência capaz de promover o bem comum e de vencer, através da prática de princípios e valores, os medos e temores que nos assombram a cada dia, né? Sendo essas experiências o conteúdo que vai então servir de instituição dos valores que estruturam a base social, como por exemplo a própria nação brasileira, cujos alicerces são trazidos pelo preâmbulo da Constituição, invocando-se a proteção de Deus nos seguintes termos: instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional como a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sob a proteção de Deus. Mas é uma proposta interessante, é uma proposta viável, temos aí na lei, na Constituição, nas leis de diretrizes básicas da educação, mas as propostas formuladas para esse ensino, até mesmo dentro da própria lei, elas se revelam um pouquinho equivocadas ou imperfeitas, vamos dizer assim. E onde está esse problema? Nós vamos pegar aqui por base, não que seja o único, né? A gente está falando de um plano geral, mas vamos pegar por base aqui o currículo paulista para as escolas de ensino fundamental no estado de São Paulo. Ele, ao interpretar, né, as bases nacionais curriculares, né, o BNCC, desenvolveu o ensino religioso como uma disciplina de sincretismo religioso. Como nós podemos confirmar o seguinte pressuposto:
A necessidade de compreender os fenômenos da natureza, a origem e o sentido da vida, fez com que todas as culturas antigas surgissem explicações sobrenaturais, tais como a mitologia grega, dos Yorubás. Essas e outras explicações integram o conhecimento da área do ensino religioso. Ao tratar o ensino religioso como uma manifestação cultural humana, substituindo as bases de referências trazidas pelas escrituras sagradas como fonte universal de conteúdo para o estudo, afastou-se de uma referência de formação isenta desse caráter paterno, para eleger no lugar da formação psíquica baseada numa sabedoria milenar estruturada pelas escrituras sagradas, a cultura ocasional humana, né, onde cada um pode criar o seu próprio Deus, evidenciando com isso o afastamento da plena isenção do caráter psíquico a ser formado. Isso nós acreditamos que podemos apresentar uma proposta de correção. Qual seja, para a formação da estrutura psíquica da pessoa, portanto, se faz necessário, primeiro, eleger a fonte universal do conteúdo. Uma fonte segura, uma fonte que apresenta algo concreto, e não as abstrações vamos falar assim, das culturas volúveis do homem, que são imperfeitas. Então, essas fontes é que devem ser estudadas não na forma da propriedade de uma religião especificamente, vou falar do judaísmo, catolicismo, protestantismo, ateísmo que seja, né? Mas ela deve ser estudada da mesma forma que se estuda na faculdade o código, no direito, por exemplo, o Código de Hammurabi. Não há conflito no estudo, mas ele serve de base para você aprender o direito. Assim como também serve de base o próprio direito romano, né, que hoje nós aplicamos, e ele está todo estruturado numa estrutura que serviu de base. Então, as escrituras sagradas, baseadas numa sabedoria milenar, né, ou milenares, ela vai trazer essa base de uma forma muito mais sólida do que uma cultura muito, às vezes até primitiva, que ela não agrega, ela vai ter a sua função, mas dentro de um conjunto e não de uma forma isolada. Assim, deveríamos estudar da mesma forma que se estuda o direito, sem qualquer conflito entre os sistemas, entre crentes e descrentes. Porque ali o que está se pregando não é a defesa de uma convicção pessoal em si, mas de uma experiência registrada por nossos ancestrais. É dessa forma, na forma da ciência, que ela deve ser vista, extraindo-se dela os valores das experiências de nossos ancestrais quanto à liberdade, a verdade, a lealdade, a coragem, entre outros princípios éticos que estruturam a psique. E quais são os resultados que poderíamos esperar disso? A partir da definição de uma fonte segura, uma fonte isenta, uma fonte, vamos falar assim, de conteúdos, de referência, é possível estruturar o ensino religioso afastando-se da limitada base da cultura humana, pois ela, como fonte, não supera a sabedoria das escrituras sagradas. As escrituras sagradas serviriam então como uma fonte isenta de ética universal, aceita por toda e qualquer criatura, como por exemplo é aceito como ética universal perante qualquer criatura os valores do amor, o de amar e de ser amado. É algo que vale para mim como vale para qualquer criatura, não vou dizer apenas um humano, mas qualquer criatura dentro dessa dimensão em que a gente hoje convive. Bom, visto essas divergências, né, ou essas falhas, vamos dizer assim, que precisam ser tratadas, porque se nós estamos falando do desenvolvimento psíquico das crianças,
Nós propomos, né, aqui como experiência para a gente poder fazer uma introdução e desenvolver e aprofundarmos mais esse diálogo. Nós propomos aqui uma experiência mais clara sobre essa proposta, através de uma introdução a esse ensino religioso, pelo desenvolvimento de um curso na modalidade EAD, com base assim 20 horas, divididos em 2 módulos. O primeiro seria as Escrituras Sagradas, a sabedoria das Escrituras Sagradas como fonte isenta da formação da estrutura psicológica do ser. E a segunda, a contribuição das igrejas, a análise conjunta das igrejas, como meio de evidências práticas, positivas, ou seja, o testemunho, a aplicação daquilo que se viu nas Escrituras Sagradas como resultado efetivo, né, das fontes de estudos que foram aplicadas, dos conteúdos que foram aplicados. Então a gente vai desenvolver esse curso e eu convido você a integrar esse diálogo, porque eu acredito que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dos nossos filhos, seja por uma boa formação de caráter, seja pela prevenção hoje das angústias, depressão, né, e sofrimentos. Seja bem-vindo, eu espero você lá.